Bem-vindos ao canal Vida de Oração. Mais um videozinho de caminhada. Tá cada vez mais difícil de levantar porque o verão tá acabando, o sol tá nascendo cada vez mais tarde. Mas daqui a pouco eu nem sei se eu vou conseguir gravar esses vídeos no caminho do trabalho por causa da luminosidade. Mas vamos lá. Não sei se eu já acolhi vocês. Bem-vindos ao canal Vida de Oração. Se eu já disse, tô dizendo de novo. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre, na vida de oração, rezar com Jesus real. O que eu quero dizer com isso? Rezar com Jesus de verdade, rezar com aquele e não com uma ideia que eu tenho de Jesus. Porque às vezes a gente pode correr o risco de estar rezando para um Jesus que não é o Jesus de verdade. Como assim, Felipe? Quando a nossa experiência com Deus, quando a nossa oração pessoal ela é feita baseada numa ideia que eu tenho de Jesus. As meditações que eu faço são baseadas em ilusões que eu tenho acerca de Deus e não naquele de verdade. Por isso é muito importante a gente ter sempre diante de nós a palavra de Deus. A gente ter sempre diante de nós o Evangelho. Aliás, os 4 Evangelhos. As pessoas falam, algumas pessoas falam, Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, vêm da mesma origem, tem quase a mesma coisa e não sei o que. João é um pouco diferente, realmente, bem diferente. Mas existem 4 evangelhos não porque só 4 pessoas escreveram sobre Jesus, né? Aliás, tiveram outros gnósticos e tudo mais que escreveram também sobre Jesus. Tiveram historiadores que também escreveram sobre Jesus. Mas a tradição da igreja escolheu esses 4, né, como sendo a revelação, como sendo realmente palavra inspirada. E são 4 formas de olhar para o mesmo Jesus. Porque Jesus era tão grande, tão maior do que simplesmente mais um líder espiritual, que precisa de mais de uma pessoa falando sobre ele. E mais ainda, toda uma tradição da igreja, várias experiências de santos, e cada um teve uma experiência pessoal com um Jesus pessoal. O que eu quero dizer a experiência pessoal com Jesus pessoal? Por exemplo, São Francisco de Assis teve uma experiência com um Jesus pobre. A experiência pessoal de São Francisco de Assis foi Jesus pobre, Jesus que diz bem-aventurados os pobres, Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. Era esse Jesus que marcou a experiência de Francisco. Santa Teresa de Calcutá teve uma experiência com Jesus que tem sede, Jesus crucificado. E ela queria consolar Jesus crucificado. E assim, vários santos, né? E aí, eu dou um exemplo da comunidade Shalom, a qual eu pertenço, que o Moisés teve uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. O ressuscitado que passou pela cruz é uma dimensão própria de Jesus, da qual faz parte a experiência fundante da comunidade Shalom. Mas isso não quer dizer que Jesus se resume ao ressuscitado que passou pela cruz, ou Jesus pobre, ou Jesus crucificado. Jesus é muito maior do que isso tudo. E Jesus não pode ser reduzido a simplesmente mais um líder espiritual, mais um, como se fosse um entre muitos, como se Buda, Maomé, Jesus fossem todos no mesmo nível, da mesma qualidade, quando na verdade a gente sabe que não é. Jesus não só pregou, Jesus também realizou milagres, e mais do que tudo Jesus ressuscitou. E a ressurreição do Senhor é o que faz toda a diferença, porque a ressurreição é a prova de que aquilo que ele falava de si mesmo é realmente a verdade, certo? Então assim,
Como é que a gente sabe que a gente está rezando para o Jesus de verdade e não para a ideia que eu tenho de Jesus? Na verdade, a gente nunca vai ter certeza. Porque a gente deve sempre, segundo a própria tradição da igreja, desconfiar da revelação pessoal, daquilo que Jesus diz só pra gente. Aquilo que Jesus nos revela tem que ser confirmado pela tradição, pela tradição apostólica, pela própria igreja, pelas nossas autoridades. Então, isso é uma forma de manter sempre em xeque essa nossa revelação pessoal. Às vezes eu já encontrei muita gente dizendo, não, mas Jesus me disse, eu tenho certeza que Jesus me disse. Eu não tenho tanta certeza assim que Jesus disse isso, não. Pode ter sido a sua própria ilusão, pode ter sido a sua própria voz, imaginação da sua cabeça, pode ser muita coisa. Vamos esperar o que a igreja diz acerca disso, né? Isso eu digo, lógico, em algumas decisões muito grandes, as pessoas querendo fundar uma nova comunidade, ou criar um novo apostolado, ou sei lá. Então, assim, Jesus, ele não é a imagem que nós fazemos dele. Por exemplo, a gente reza muito, Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Mas aí, tem Jesus também que expulsa os vendilhões do templo. Tem Jesus que faz um chicote de corda e sai chicoteando todo mundo. Esse Jesus também é Jesus de verdade. Ah, tem Jesus que é... Jesus que diz, deixar vir as criancinhas. E tem Jesus que diz, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, assim, cuidado pra gente não se fazer uma imagem de Jesus que não é a de verdade. Jesus, ele é muito mais do que aquilo que a gente consegue imaginar. E a gente nunca vai chegar ao fim do mistério da encarnação do Senhor. Então, esse vídeo é para dizer para você que não ache que você entendeu a Jesus, não ache que você entendeu a Deus, porque Deus é muito maior do que aquilo que você consegue imaginar. E se você está rezando para aquela imagem que você tem de Jesus, cuidado. Tome a palavra de Deus e, à luz da palavra de Deus, volte a meditar. Porque é na palavra de Deus que a gente vai descobrir e conhecer o Jesus de verdade. Certo? Deixa eu dizer assim. Deixa eu subir aqui. Mais uma ladeirinha pra gente. Então, assim, mais outras coisas que eu posso dizer. É muito importante não trazer na sua oração pessoal simplesmente uma... como é que eu vou dizer isso? Não simplesmente use a sua imaginação. Eu falei num vídeo passado sobre usar a imaginação para rezar, mas aí eu digo para você, use a sua imaginação baseado no que você está vendo de revelação da palavra de Deus, do catecismo, da tradição da igreja. Não use a sua imaginação para se fazer, a criar para si mesmo um Deus que não é verdade. E aí Deus, a gente vai, lógico, evidentemente, fazer a interpretação da palavra de Deus baseada na tradição da igreja, à luz, como dizia Orígenes, toda a Sagrada Escritura deve ser interpretada à luz do seu último livro, no caso do Apocalipse, da Revelação. E toda a Sagrada Escritura deve ser interpretada à luz do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, do que há. Porque é assim que Jesus se revela no Apocalipse, no final do Apocalipse, como o Cordeiro sem manchas. Então, mesmo quando a gente vê Jesus com raiva, ou Deus no Antigo Testamento com a sua ira, a gente tem que ler isso à luz da revelação, à luz da palavra de Deus, que é
que é o Cordeiro. Enfim, aqui eu não estou dando, a ideia aqui não é dar uma lição de interpretação da Sagrada Escritura, mas é trazer a consciência. E uma coisa principal, cuidado também quando a gente acha que serve a Deus, no sentido de, não, eu rezo um pouquinho, mas eu prego no grupo de oração, eu sou um bom pregador, eu sou um bom apologeta, eu sei defender a fé, eu conheço as escrituras, eu sei de cor as passagens, eu já converti, cuidado com essa palavra, já converti as pessoas de volta ao catolicismo. Cuidado, porque no final da nossa vida a gente pode encontrar com Jesus que diz: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, mas nós pregamos em teu nome, nós curamos, eu não vos conheço. A gente sabe que conhecer nas escrituras tem o sentido de intimidade. Eu não tenho intimidade convosco. O que é mais importante na nossa vida não é a Marta, é a Maria. O que é mais importante não é tanto a pregação, mas a contemplação do Senhor. Quanto mais contemplamos o Senhor, mais parecido com Ele nós nos tornamos. E aí o Pai vai olhar para nós e vai dizer: não, eu conheço esse, porque esse eu tenho intimidade com Ele. Certo? Então é isso. Vou terminando por aqui. Até a semana que vem. Siga a gente nos nossos canais, seja no áudio, seja no vídeo, seja no blog. E até a semana que vem. Tchau.